Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Mais uma vez, segunda-feira, significa mini curso do Microsoft Project. Hoje nós estamos na aula 5 e eu acredito que você deve estar pensando, poxa, a gente já falou bastante coisa aqui sobre o Project, mas a gente ainda não colocou a mão na massa de fato, não conseguimos ainda desenvolver as coisas, estou ansioso para que isso comece. Pois é, hoje é o dia, hoje a gente vai começar a trabalhar no desenvolvimento do nosso cronograma, a gente vai começar a construir as nossas tarefas e a gente vai falar aqui a continuação do que a gente vem observando nas últimas aulas, né? Na última aula, na aula número 4, a gente falou sobre os itens necessários para começar um projeto. O que eu preciso fazer para começar um projeto? Calendário, preciso definir o modo de agendamento de tarefas e tudo mais. Nesse vídeo a gente vai de fato começar a trabalhar com as tarefas do cronograma, a gente vai começar a falar o que deve ser necessário, como que a gente define as tarefas, como é que a gente estima a duração das tarefas, como é que a gente estima o esforço, como é que a gente faz o vínculo entre as tarefas, quais são os tipos de vínculos existentes, quais são as predecessoras, como é que a gente estabelece isso, para que a gente possa de fato criar o nosso cronograma e ter algo para a gente poder trabalhar, ter algo mais robusto, algo mais sólido. Então, é um vídeo que provavelmente vai ficar um pouquinho mais extenso do que é o nosso combinado, que é entre 10 e 15 minutos, mas eu acredito que vai ajudar bastante para que você possa entender de fato o que a gente deve fazer para poder trabalhar dentro do Project em termos de criação de tarefas. Então hoje é o dia, tá bom? Então vamos lá comigo, vamos lá para dentro, tem um espaço bem legal aqui para a gente poder gravar o vídeo de hoje. Vamos junto, obrigado! Bem, pessoal, então para a gente poder começar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tópicos que estão aqui na tela. O objetivo principal é a gente poder começar a construir os nossos cronogramas. Então, na aula passada, nós vimos como que a gente tem que fazer, quais são as considerações que a gente tem que fazer antes de começar o cronograma, né? A gente definiu lá os calendários, o modo de agendamento de tarefas, o tipo de tarefa, a gente definiu tudo isso e agora a gente volta aqui para poder desenvolver o cronograma. Então a gente vai falar sobre algumas coisas hoje. Primeiro é o estabelecimento das tarefas propriamente ditas, né, dentro do nosso cronograma, dentro do project. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre dois tópicos adicionais. É, as opções que a gente tem para definir as estimativas e também os tipos de vínculo que existem dentro do project, tá? Eu também vou dar uma dica hoje, como a gente está começando a colocar a mão na massa, como a gente está começando a trabalhar de fato com a construção de cronograma dentro do project, eu vou falar um pouquinho sobre o project na prática, o que, que é, vou deixar essa ideia aí para vocês também trabalharem. Eu acho que é um tópico interessante, tá bom? Mas vamos lá. Bom, primeira coisa é, quando a gente tem o nosso trabalho lá no gerenciamento de projetos, né? A gente tem a nossa EAP, muito provavelmente. Então, depois que a gente tem a nossa EAP, que a gente tem toda a lista de tarefas, tudo que vai ser feito, o que a gente precisa fazer é, a partir da EAP que a gente tem, então vamos colocar aqui a nossa EAP, né? Então, aqui é a nossa estrutura analítica de projetos, onde a gente tem os nossos pacotes de trabalho e também o que vai ser entregue, né? Então, aqui é basicamente o que a gente vai ter lá dentro do nosso projeto. Então, eu tenho lá os meus pacotinhos e aqui dentro eu tenho outras tarefas que eu vou fazer e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente tem a nossa EAP, o próximo passo, né, vai ser definir dentro do Microsoft Project como é que vai ser a estruturação dessa EAP. Então, a gente vai ter que começar a construir o nosso cronograma a partir daqui, tá? Essa é a ideia. Depois que a gente constrói a nossa lista de tarefas, né, o nosso cronograma, a gente também tem que trabalhar com a definição das estimativas, né? Então, eu tenho que definir, imagina que eu tenho aqui a minha lista de atividades, eu vou ter atividades que eventualmente vão estar linkadas umas com as outras, né? E eu vou ter também que definir o esforço que vai ser necessário para entregar essa tarefa. Então a gente pode definir de duas maneiras e a gente vai falar sobre isso. Eu posso trabalhar com a opção de trabalho, né? Ops, isso aqui não ficou legal não. Vamos tentar ver se está funcionando aqui o apagador. Apagar isso daqui. A gente pode trabalhar definindo trabalho, é uma opção, ou a gente pode trabalhar definindo a duração. Como eu falei, eu prefiro trabalhar sempre
definindo o trabalho, definindo o montante de horas que vai ser necessário para construir uma tarefa, né, para entregar uma tarefa, então, ou seja, o esforço da tarefa, para que ele calcule a duração automaticamente. Mas para quem está começando no Project, tem muita gente que vai definindo as durações primeiro, para depois descobrir qual é o trabalho necessário. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. E aí, por fim, a última parte aqui da nossa aula de hoje é falar justamente sobre os vínculos, que é o que eu tinha colocado aqui, né? A gente vai definir os vínculos, que é o relacionamento entre tarefas. Então, tem a tarefa A, para que a tarefa B termine, por exemplo, eu posso eventualmente ter uma relação de vínculo aqui com a tarefa A. Para que a tarefa C comece, eu preciso ter uma relação de vínculo com a tarefa B. E assim sucessivamente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse vai ser o objetivo da aula de hoje. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o estabelecimento de tarefas lá no Microsoft Project. Esse vai ser o primeiro tópico aí que a gente vai tratar. E para a gente falar sobre isso, eu vou navegar lá para o meu Project. Tá? A gente vai ter aqui o nosso cronograma. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que eu já tenho aqui definido dentro do meu cronograma que as minhas tarefas são agendadas automaticamente. Tá? E se eu pegar uma determinada tarefa e der duplo clique aqui, a gente vai ver também que o tipo de tarefa, no meu caso, na verdade eu preciso ter uma tarefa aqui, deixa eu chamar de tarefa A. A gente vai saber que o tipo de tarefa, no meu caso, já está definido como trabalho fixo, porque tudo isso foi o que a gente viu na aula número 4. Então, são configurações iniciais que a gente tem dentro do nosso cronograma. Se você perdeu a aula 4, se você ainda não assistiu a aula 4, recomendo você dar uma olhada lá, porque a gente discute todos esses conceitos lá. Bom, a primeira coisa então que a gente vai fazer para construir o nosso cronograma é, entendendo, claro, que a gente já tem uma EAP pronta, eu vou definir aqui a minha tarefa de resumo do projeto. Vocês vão lembrar que a gente falou isso também lá na aula número 4, tá? Então eu tenho aqui. E aí, uma coisa que a gente sempre vai ter que ter, né? A relação do nosso cronograma, as tarefas do nosso cronograma, elas sempre vão ser uma consequência do que a gente tenha definido na nossa EAP, na nossa estrutura analítica de projetos, na nossa WBS. Tá? Então aqui, é claro, eu vou manter um cronograma muito simples, com uma lista pequena de tarefas, mas imaginando que eu já tenha definido isso lá na minha EAP. Tá bom? E um conceito fundamental para que a gente possa trabalhar com gerenciamento de projetos, e um conceito fundamental de utilização do Project, é que a gente nunca vai ter cronogramas. Na verdade, assim, nós nunca vamos ter tarefas dentro dos nossos cronogramas que não possuam vínculos, tá? Que não possuam predecessoras. Todas as tarefas do projeto precisam obrigatoriamente ter uma predecessora, a não ser a primeira tarefa. A primeira tarefa ela não tem predecessora porque ela não tem ninguém acontecendo antes dela. Então, uma coisa que eu vou fazer e vou sugerir para vocês, todas as vezes que eu vou começar um novo projeto, a primeira tarefa do meu projeto chama-se sempre kickoff, tá? Aqui eu não estou querendo dizer que é de fato uma reunião de kickoff, uma reunião de partida, não é nada disso. Aqui o meu kickoff é para determinar, eu tenho autorização para começar o meu projeto. Então, eventualmente, lá foi feito o meu termo de abertura, o meu termo de abertura foi aprovado pelo meu patrocinador, e isso significa que eu tenho autorização para começar o meu projeto, tá? Na medida que eu tenho autorização para começar o meu projeto, o que vai acontecer daqui para frente é o seguinte: eu preciso refletir dentro do project, né, a minha lista de tarefas, ou seja, as tarefas que compõem o meu cronograma. Tá? Mas por que eu começo com o kickoff? Porque como ela vai ser a primeira tarefa do projeto, ela não tem predecessora. Só que todas as tarefas abaixo do kickoff vão ter predecessora. Todas as tarefas que vão acontecer após o kickoff vão ter predecessora. E qual é a predecessora? É sempre o kickoff. Então, eu sempre começo com o kickoff meus cronogramas, porque aí eu posso começar a linkar todas as tarefas do meu cronograma a partir do kickoff. Essa é uma prática que eu uso, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui uma lista de tarefas, eu não preciso ficar falando enquanto eu digito, então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque a sua EAP normalmente vai ser diferente da minha, né? Cada projeto tem a sua EAP especificamente. Então, a gente não vai se concentrar muito na digitação propriamente das tarefas. Eu vou digitar aqui rapidinho e a gente volta para falar sobre a continuação aqui das atividades, beleza? Então, me dá um tempinho aqui, eu vou digitando, você vai vendo aqui que eu vou digitar rapidinho e a gente vai ter o nosso cronograma pronto aí, baseado na nossa EAP, na EAP que foi construída. Vamos lá.
Então, agora que a gente tem aqui esse cronograma fictício, né? Claro que ele não é um cronograma completo para poder fazer a gestão de um projeto ou entregar um projeto, mas a ideia aqui foi criar um cronograma simples para que a gente possa falar, por exemplo, sobre como implantar uma solução de gerenciamento de projetos, tá bom? Bom, uma vez dito isso, a gente já tem a nossa lista de tarefas estabelecida, a gente vai precisar tomar algumas ações. Uma das ações iniciais é definir a indentação das tarefas, ou seja, eu vou organizar as tarefas dentro dos seus pacotes de trabalho, né? Eu tenho tarefas resumo e tenho tarefas que são de fato as atividades que vão acontecer, as ações que vão ser feitas para que o projeto seja realizado. Então a gente pode ver aqui que a gente tem alguns grupos, né? Por exemplo, eu tenho o levantamento de requisitos e dentro do levantamento de requisitos eu tenho algumas ações: efetuar o levantamento de requisitos, desenvolver o documento de requisitos funcionais, obter a aprovação do documento de requisitos funcionais e levantamento de requisitos concluído. Então, eu posso dizer que das tarefas 3 até a 6, né, essas 4 tarefas, elas pertencem ao grupo chamado levantamento de requisitos. Então, a gente precisa usar os recursos de indentação do project, tá bom? Se a gente vier aqui no menu de tarefa, eu tenho aqui dentro do menu de tarefa, e eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor a tela, a gente tem aqui, opa, peraí, não estou com o recurso do zoom ligado, me dá um minutinho para eu ligar. Agora sim, o recurso está ligado aqui. Então, quando a gente faz a seleção aqui desse grupo de tarefas, né, que vão fazer parte do grupo maior, ou seja, do meu pacote de trabalho chamado levantamento de requisitos, eu preciso fazer a indentação, como eu falei. Então, quando eu volto aqui em tarefa, na minha aba de tarefas, agora sim, eu vou tentar dar o zoom aqui, aí melhorou. Eu tenho aqui o botão os botões, né, que são responsáveis pela indentação das tarefas. Eles estão aqui, ó. Então, eu posso recuar para a direita ou recuar para a esquerda para determinar a indentação, para falar que essas tarefas pertencem a esse conjunto especificamente. Então, uma das primeiras ações que a gente faz é eu digito toda a minha lista de tarefas, eu prefiro fazer dessa maneira, ao invés de digitar e indentar um grupo e depois partir para o próximo, eu prefiro digitar minha lista completa baseada na minha EAP. E aí, quando eu tenho isso daqui, eu vou lá e seleciono as minhas tarefas aqui e uso o botão de recuar para a tarefa para a direita, nesse caso, né, recuar a tarefa para cá, para que eu possa criar o meu primeiro grupo, que são as tarefas que pertencem à fase, né, ou ao meu, a minha, confundi aqui, peraí, ao meu grupo de tarefas, ao meu grupo de ações, a minha fase de levantamento de requisitos. Vamos colocar dessa maneira, tá bom? Depois eu vou vir aqui para parametrização e vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho todas as atividades que acontecem dentro da parametrização até a parametrização concluída. Faço a seleção da mesma maneira e uso o botão de recuo aqui para poder fazer esse recuo. Para aquelas pessoas que gostam de trabalhar com atalhos do teclado, você tem um atalho para fazer isso. Você pode pressionar o Shift, Alt e a setinha do teclado para a direita. Essa combinação, né, Shift, Alt mais setinha para a direita, também faz a indentação. Tá? Então, eu tenho aqui todas as indentações. E aí vocês vão perceber que da mesma maneira que eu tinha a minha tarefa de kickoff aqui em cima, eu também tenho uma tarefa chamada projeto concluído, ou seja, como todas as tarefas do projeto precisam obrigatoriamente ter uma predecessora, e eventualmente, claro, ter uma sucessora, então eu sempre vou deixar a primeira e a última tarefas como sendo o meu kickoff e como sendo o meu projeto concluído, porque aí qualquer coisa que eu tiver que mandar lá para o final vai estar aqui associado ao meu projeto concluído, então eu só posso considerar o meu projeto concluído depois que tudo isso daqui for finalizado, e eu só posso começar cada uma dessas tarefas se elas não tiverem nenhum vínculo anteriormente quando o meu kickoff estiver feito, tá bom? Então, são as duas primeiras ações que a gente faz, que eu sugiro, né, que eu sempre faço quando eu estou fazendo a gestão dos meus projetos aqui, eu sempre tenho a minha lista de tarefas toda pronta e depois eu vou lá e faço a indentação. Depois, um segundo ponto, uma coisa interessante de se fazer, é você começar a determinar quais são os marcos do seu cronograma. O que são marcos? Os marcos são datas importantes, são tarefas que precisam ser destacadas porque elas representam ou uma entrega que você tem dentro do seu projeto ou um encerramento de uma fase, por exemplo, né? Então, o kickoff, nesse exemplo, ele é um marco, porque ele define o início do projeto, a aprovação formal para que o meu projeto inicie.
E toda vez que você vem aqui na duração e define 0 na duração, você transforma essa tarefa em um marco. Perceba aqui no meu gráfico de Gantt como é que o marco ele é definido, né? Então, se a gente vier aqui para o nosso gráfico de Gantt e olhar... Opa, não estou conseguindo dar zoom aqui, mas se a gente olhar aqui para o gráfico de Gantt na parte da direita, ele não dá zoom aqui na minha tela mais do que isso, mas se você olhar aqui para a direita, você vai perceber que a data, 19/2, que no caso é hoje, que é a data de início que eu defini para o meu projeto, ela está como um marco. E aí eu posso definir todos os marcos. Então, por exemplo, o kickoff é um marco, o levantamento de requisitos concluído, né, ele indica que todas as ações que devem acontecer dentro desse grupo de tarefas, que é o levantamento de requisitos, foram finalizadas. Então, quando esse grupo todo for concluído, eu venho aqui e defino essa tarefa com duração 0, porque ela é um marco, ela vai identificar que todas as ações que acontecem dentro do levantamento de requisitos foram concluídas. Isso é interessante porque se você falar assim, olha, eu só posso começar uma tarefa depois que o levantamento de requisito está concluído. Eu não vou estabelecer, a gente vai ver isso lá na parte de vínculos, eu não vou estabelecer um vínculo com a tarefa levantamento de requisitos em si, porque ela é um grupo, ela não é uma tarefa, ela não é uma ação. Mas eu vou vincular essa informação com o levantamento de requisitos concluído, que é um marco que indica o final dessa fase, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para a parametrização. E aí o project vai me falar que eu posso arrastar e tal, porque eu estou digitando o mesmo valor várias vezes, né? Mas não tem problema. Eu tenho aqui meu treinamento concluído, eu tenho encerramento concluído, porque ele indica o encerramento da fase de encerramento, e eu tenho o meu projeto concluído também. Então, algumas ações que eu tomo é sempre definir as minhas durações 0 para aquelas tarefas que eu desejo apontar como marcos dentro do cronograma, ou seja, são tarefas importantes. Tá? Algumas pessoas perguntam, por que você tem esse pontinho de interrogação? O ponto de interrogação significa que a tarefa é uma tarefa com duração estimada, tá? Tarefa com duração estimada é só um marcador, é um sinal para você entender que aquela tarefa ainda talvez precise de um maior refinamento, você precise entender melhor como aquela tarefa ela, vai ser feita ou qual é a duração daquela tarefa. Talvez você ainda não tenha sentado com o seu membro de equipe, sentado com o seu recurso para definir isso de maneira mais assertiva, tá bom? Então, por isso que ela fica com que esse ponto de interrogação. Se eu quiser remover o ponto de interrogação, é simples, né? Eu posso selecionar todas as tarefas aqui, e aí você tem aqui dentro do menu tarefa, né? Dentro da sua faixa de opções, a opção informações. Eu posso clicar aqui em informações, posso vir aqui em avançado, e aí ele pergunta, é uma tarefa com duração estimada? Eu posso desmarcar essa opção, e aí ela não vai mais aparecer o ponto de interrogação aqui. Então, a gente pode remover isso se for o caso, se for necessário. Tá bom? Então, a parte de construção do cronograma propriamente dita, ela é bem simples no meu entendimento. Tá? Eu preciso primeiro ter a minha EAP, que é o que eu vou me basear para construir meu cronograma. Aí eu vou lá e construo todo o meu cronograma baseado na EAP. Uma vez que eu construí a minha lista de tarefas, né, vamos colocar assim, não foi nem um cronograma ainda, foi a minha lista de tarefas, aí eu começo a trabalhar com a indentação, para dizer o que pertence a quê. Né? Então, eu tenho todas as atividades da fase de levantamento de requisitos, eu tenho todas as atividades da fase de parametrização, eu tenho todas as atividades da fase de treinamento e tenho todas as atividades da fase de encerramento. Então, eu faço a indentação após eu ter a minha listagem de tarefas concluída. Depois disso, o que eu fiz? Determinei as minhas durações 0 para aquelas tarefas que vão ser os meus marcos. Né? Então, isso é importante. A gente precisa definir isso porque são datas importantes para o projeto que simbolizam uma entrega ou simbolizam um encerramento de fase. E lembrando que, como boa prática, não quer dizer que isso é obrigatório, mas eu recomendo você fazer porque vai garantir que o teu projeto tenha um melhor andamento e você consiga sempre usar isso como uma prática de trabalho. A minha primeira tarefa aqui, sempre coloco como kickoff, com duração 0, porque significa meu projeto está iniciado, ele tem autorização para começar. E aqui embaixo, o meu projeto concluído, com duração de 0 dias, para simbolizar que o projeto foi de fato finalizado. Tá bom? Agora, se a gente voltar aqui para o nosso OneNote, a gente vai ver quais são os próximos passos que a gente tem que tocar aqui, quais são as próximas ações. Vamos voltar lá. Então, pessoal, como a gente sabe, né, como está aqui na nossa listinha, a próxima ação que a gente vai ter que fazer dentro
da criação do cronograma é, uma vez que eu vim aqui e estabeleci todas as minhas tarefas, isso aqui está concluído, a gente vai falar um pouquinho sobre as estimativas, né? Então, como é que a gente define aqui as estimativas do nosso projeto. Como eu falei, a estimativa é para a gente poder saber qual é o tempo que a tarefa vai ter, qual é o tempo que a tarefa vai durar, qual é a duração da tarefa, tá bom? Existem duas opções básicas, né? Então, a primeira opção é a gente pode chegar lá e definir uma duração. Então, eu posso digitar diretamente na tarefa uma duração. E aí eu posso falar, minha tarefa vai durar, por exemplo, um dia. O Project ele aceita a duração de dias, ele aceita a duração... vamos descer um pouquinho aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho mais claro, né? Mas assim, o Project ele aceita a duração em horas, tá? Opa, horas. Ih, o Project, o meu Note tá maluco aqui, peraí. Deixa eu fazer a seleção para cá. Vocês percebem que a gente começou o treinamento já faz um tempão, eu ainda não aprendi a usar o OneNote direito aqui. Talvez seja a caneta que não esteja funcionando bem. Mas vamos lá. Então, o Project permite que a gente faça o lançamento da duração em horas. Ele permite que a gente faça o lançamento da duração em dias, que é o que eu mais gosto, eu acho melhor. A gente pode fazer duração também, por exemplo, em semana, tá? Lembrando que a semana para ele são 5 dias, né? De segunda a sexta, ou seja, ele só vai considerar dias úteis. E a gente pode também fazer o lançamento em meses, tá bom? Então são as opções aqui. A minha preferência é sempre trabalhar com dias. Então essa é uma maneira, a gente pode fazer o lançamento dentro do project da estimativa de duração das tarefas em dias ou usando o campo duração. Uma outra opção é a gente usar o campo trabalho, tá? E aí, assim, eu prefiro trabalhar com isso porque, partindo do princípio que a gente está usando lá, o nosso conceito, né, o conceito que a gente estava discutiu na aula anterior, que é o conceito de usar o trabalho fixo. Lembra? Então eu falava o seguinte, olha, quanto tempo eu vou precisar para fazer essa tarefa? Aí o recurso vai lá e fala, eu preciso de 16 horas, por exemplo. Aí eu já sei que o esforço necessário para fazer a tarefa é de 16 horas. A segunda pergunta é, qual é a sua disponibilidade para trabalhar nessa tarefa? E aí a pessoa pode me dizer, eu acho que essa tarefa eu posso dedicar 50% do meu tempo. Então, quando ele falar 50% do meu tempo, supondo que ele trabalhe 8 horas por dia, se ele só vai poder dedicar 50% do tempo dele e vai precisar de 16 horas, então 16 dividido por 4 horas por dia, eu vou precisar de 4 dias para fazer a tarefa. E essa duração aqui, que vai ser gerada para a minha tarefa, né, a duração de 4 dias, não sou eu que vou lá e vou definir. Isso tudo é o Project que vai calcular baseado na expectativa de trabalho e baseado na disponibilidade do recurso. Então, essas duas informações juntas possibilitam que a gente chegue nesse valor aqui. E eu prefiro trabalhar dessa maneira porque eu entendo que é mais assertivo, né? Como eu já tinha explicado lá atrás, é diferente de você chegar para a pessoa e falar quanto tempo você precisa para fazer essa tarefa e ele me falar 4 dias. Eu não sei se são 4 dias de 8 horas de trabalho, 4 dias de 4 horas de trabalho, 4 dias de 1 hora de trabalho. Então é mais assertivo, na minha opinião, a gente trabalhar dessa maneira. Vamos para o project para a gente entender como é que eu prefiro fazer isso. Bom, levando em consideração que as minhas tarefas já estão todas aqui com o trabalho fixo, então a minha próxima ação seria vir aqui, e eu estou trabalhando hoje com a tabela de entrada, né? Se a gente clicar aqui em exibir, eu tenho aqui a tabela de entrada, que é a tabela padrão do project, só que a tabela de entrada ela não tem dados de trabalho, né? Ela teria aqui de duração, mas não teria de trabalho. Como eu prefiro trabalhar com a informação de trabalho, então eu vou trocar a minha tabela e vou usar a tabela trabalho. Tá? Ela basicamente vai me oferecer aqui quase as mesmas informações, ou seja, tem aqui os nomes das minhas tarefas, que é o que eu preciso, e tem aqui o trabalho. E aí o trabalho é justamente a expectativa que eu tenho de esforço necessário para entregar essas tarefas, tá? Cada uma delas. Então eu posso vir aqui agora na coluna trabalho e sentar com os recursos ou usar alguma informação de base de conhecimento que a minha empresa tenha. Então talvez a minha empresa já saiba que a gente faz esse projeto com frequência, então a gente sabe que para efetuar o levantamento de requisitos funcionais eu vou levar
X tempo, né, em horas, e aí é mais fácil para a gente poder usar. Então, eu posso tanto usar informações que já estão na minha base de conhecimento, informações que a minha empresa já sabe, pelo fato da gente trabalhar com esse tipo de projeto com frequência, ou se eu tiver que fazer estimativa junto dos recursos, eu vou lá, vou sentar com cada um deles e vou entender qual é o esforço necessário. Percebam que aqui eu não estou falando de tempo, não estou falando de quantos dias ele vai precisar para fazer a tarefa. Eu só vou perguntar qual é o esforço necessário para entregar cada uma delas. Então vamos imaginar que aqui no efetuar levantamento de requisitos funcionais, eu saiba ou o recurso, a pessoa, o especialista, né, que vai executar essa tarefa, me informe que para realizar esse tipo de trabalho, normalmente a gente precisa de 40 horas. Então eu posso vir aqui na coluna trabalho e digitar 40 horas, esse é o esperado para essa tarefa. Depois eu tenho o desenvolvimento do documento de requisitos funcionais. E aí eu posso especificar. Eu entendo que vai levar, não, 8 horas não, 16 horas, por exemplo. E obter a aprovação do documento de requisitos funcionais. Talvez eu vou sentar com o meu cliente e a gente vai repassar isso junto numa reunião de 4 horas, por exemplo. Então é assim que eu gosto de trabalhar com a definição da estimativa do meu cronograma. A gente vai perceber que se eu voltar aqui para a minha tabela de entrada, ele não muda as durações, né? Então as durações elas não são modificadas. Por quê? Porque eu ainda não sei quem vai trabalhar e eu ainda não sei qual é a disponibilidade do recurso para trabalhar nessa tarefa. Então a única coisa que eu tenho aqui é o montante de esforço necessário para que cada uma das tarefas seja entregue, tá bom? Então vamos imaginar que realizar as parametrizações eu vou precisar de, por exemplo, 80 horas e assim sucessivamente, né? Parametrização dos relatórios serão 16 horas, parametrização de segurança serão 4 horas, e obter aprovação também serão 4 horas. Aí eu tenho treinamento para administradores, vamos imaginar que são 16 horas, gerentes de projeto também 16, treinamento 8, e foi contratada aqui uma operação assistida de 40 horas após a finalização aqui de todas as outras etapas anteriores e obter o aceite final do projeto. Vamos supor que isso vai ser uma reunião de 4 horas que a gente vai fazer. Se a gente voltar lá, como eu disse, na tabela de entrada, não tem ainda nenhuma informação com relação à duração, justamente pelo fato da gente só estar estimando o esforço que é necessário para a execução das tarefas. Então, como eu venho frisando aqui, venho batendo nessa tecla, venho sendo até repetitivo, eu sempre prefiro trabalhar dessa maneira em virtude de ser mais assertivo, de perguntar o esforço e aí depois eu vou perguntar qual é a disponibilidade do recurso para trabalhar naquela tarefa e aí baseado nessa disponibilidade o project calcula para mim a duração. Então eu não me preocupo muito com duração porque eu já sei qual é o esforço, eu já sei, né, quanto de esforço vai ser empenhado, eu só preciso descobrir qual é a disponibilidade de cada recurso. E aí a gente vai falar isso em uma das aulas futuras, que é quando a gente estiver trabalhando com atribuição de recursos. Beleza? Então vamos voltar lá para o OneNote, que a gente só precisa falar um pouquinho agora com relação aos vínculos que a gente vai ter e que a gente vai estabelecer dentro do project. Vamos voltar lá. Então, pessoal, voltando aqui no OneNote, a gente precisa definir agora os vínculos, né? E essa é uma relação muito importante, essa é uma ação muito importante dentro do project, quando a gente está trabalhando, porque definir os vínculos determina qual é a sequência das atividades, como é que elas vão acontecer e qual que é a relação entre as atividades, né? E aí, a partir disso, a gente vai descobrir também caminho crítico, a gente também vai descobrir como é que as tarefas vão acontecer, qual que é a sequência de andamento do nosso cronograma e, claro, no final do dia a gente vai descobrir qual é o tempo que vai ser necessário para que a gente possa entregar o cronograma baseado na relação entre as tarefas, baseado no esforço necessário para entregar as tarefas e baseado na disponibilidade dos recursos, beleza? Então eu vou descer aqui um pouquinho para a gente poder falar um pouco aqui dentro do project sobre os tipos de vínculos disponíveis, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de vínculo que a gente tem dentro do software. Deixa eu só pegar aqui. Ok, então vamos lá. Bom, o primeiro tipo de vínculo mais comum disponível dentro do project, né? Então deixa eu colocar aqui tipos de vínculos. Então, o tipo de vínculo mais comum, a relação mais comum que a gente tem de tarefas dentro do Microsoft Project é o que a gente chama de, é o que a gente chama de
término a início, tá? Então, o término a início, ele é um tipo de vínculo que define que uma determinada tarefa só vai poder começar quando a sua predecessora tiver sido finalizada. Esse é normalmente, né, no que a gente chama aí de gerenciamento de projetos, que usa o tipo cascata, esse é o tipo de vínculo mais comum. Então, você tem aqui uma determinada tarefa, essa tarefa vai finalizar e assim que ela for finalizada, a sua sucessora pode começar, tá bom? Então, isso significa, vamos chamar essa tarefa de tarefa B e essa tarefa de tarefa A. Então, isso significa que a tarefa B só pode começar quando a tarefa A estiver finalizada. Tá? Então, eu tenho essa relação. A tarefa B só vai poder começar quando a tarefa A estiver finalizada. Esse é o tipo de relação término a início, é o tipo de relação mais comum que a gente tem dentro do Microsoft Project, é o tipo de relação mais comum que a gente tem aí quando a gente está trabalhando com o software. Tá bom? O segundo tipo de vínculo que o Microsoft Project permite que a gente trabalhe, depois do término a início, é o que a gente chama de início a início. Tá? Então, você tem aqui o início a início. O início a início, normalmente, é para tarefas que vão começar juntas. Então, eu tenho a tarefa A e tenho a tarefa B, por exemplo. Tá? Não necessariamente elas vão ter o mesmo tamanho, só que eu gostaria que elas começassem juntas. Imagina que eu tenha, por exemplo, a gente tem lá no nosso projeto uma área lá, um momento que a gente tem os treinamentos, né? Deixa eu voltar aqui para o cronograma. A gente tem os treinamentos aqui, ó. Treinamento para administradores, para membros de equipe e para gerentes de projeto. Imagina que aqui dentro, por algum motivo, o treinamento de administradores e o treinamento de gerentes de projeto vão começar ao mesmo tempo, porque eles não vão ser ministrados pelo mesmo instrutor e as pessoas que vão participar do treinamento também não são as mesmas, são pessoas distintas, são pessoas diferentes. E eu quero que as duas tarefas comecem ao mesmo tempo. Então, num cenário como esse, eu poderia estabelecer um vínculo início a início, seria uma opção que a gente teria, tá bom? Para trabalhar aqui dentro do project. Uma outra opção que a gente tem também para trabalhar aqui dentro do software, um outro tipo de vínculo, é o que a gente chama de término a término, tá? Então, assim como o início a início, o término a término é bem fácil de entender. Eu preciso que uma determinada... quando ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer quando uma determinada tarefa, vamos chamar de novo aqui de tarefa A, tá? Ela vai estar vinculada a uma tarefa B, mas as duas precisam terminar em conjunto, por exemplo. Percebam que a diferença aqui entre os sinais é que o início a início, o vínculo acontece aqui, né? E enquanto o término a término, o vínculo acontece aqui. Ou seja, as duas tarefas precisam terminar em conjunto. Então, imagina lá o nosso cenário. A gente tem os treinamentos, e aí eu tenho aqui o treinamento para administradores, o treinamento para membros, e depois eu tenho o treinamento para gerentes de projeto, por exemplo. Então, essas duas aqui, vamos fazer aqui um símbolo, estão vinculadas dessa maneira. E aí depois eu tenho essa tarefa acontecendo e imagina que no final eu tenho uma tarefa chamada emitir certificados, por exemplo. Tá? Então eu preciso garantir que o certificado é emitido quando os treinamentos estiverem sendo concluídos, ou seja, quando essa tarefa aqui de membros de equipe ou qualquer uma tiver sido finalizada, eu preciso emitir os certificados aqui. Então esse seria o cenário de você trabalhar com o término a término, ou seja, duas tarefas que precisam ter o seu término exatamente acontecendo no mesmo momento. E por fim, o último tipo de vínculo possível que a gente pode ter dentro do project é o vínculo início a término, tá? Então você tem uma opção chamada início a término. Não é muito comum a gente usar esse tipo de tarefa, porque ele seria mais ou menos isso daqui, né? A tarefa B está aqui, a tarefa A está aqui, e você tem o início da tarefa A sendo vinculado ao término da tarefa B. Então, não é um tipo de vínculo muito comum, eu dificilmente vejo isso, tá bom? Então, a gente acaba nem usando muito esse tipo de vínculo aqui, porque ele não é um vínculo mais comum. Então, os mais comuns mesmo são esses que a gente viu aqui para cima, né? Primeiro,
mais comum de todos, o término a início. Depois a gente tem o início a início, que também é razoavelmente comum, e o término a término. Esses são os mais comuns que a gente vai ver. Agora vamos lá para o nosso cronograma para a gente poder ver na prática, no project, como é que a gente vai tratar cada um desses tipos de vínculo. Vamos lá. Então aqui, para a gente poder estabelecer os relacionamentos que a gente vai ter e definir os vínculos, né, dentro do project, existem várias opções, a gente tem várias maneiras de fazer isso. A mais simples de todas é a gente usar a coluna predecessoras na tabela de entrada. Então, a gente precisa garantir que a gente está na tabela de entrada. E aí a gente pode usar a coluna de predecessoras. Então, por exemplo, a gente sabe que o kickoff ele não tem nenhuma predecessora pelo motivo, né, de o kickoff ser a primeira tarefa do projeto. Mas tudo que vem depois precisa de alguma maneira estar vinculado. E aí eu tenho a primeira tarefa do projeto, efetivamente falando, é o efetuar levantamento de requisitos funcionais. Para fazer o levantamento de requisitos funcionais, eu preciso que o projeto esteja aprovado, ou seja, eu preciso que o meu kickoff tenha sido autorizado. Por isso, eu dependo da tarefa 1, porque 1 é justamente o ID da tarefa kickoff. Quando eu faço isso, se eu olhar aqui no Gantt, eu já tenho o vínculo sendo estabelecido. Tá? Da mesma maneira que eu posso fazer também para desenvolvimento do documento de requisitos funcionais. Eu posso falar, o desenvolvimento de requisitos funcionais vai depender da tarefa 3, que é efetuar o levantamento de requisitos funcionais. E aí a gente já começa a ver essa relação se refletindo aqui no nosso gráfico de Gantt. Aqui no gráfico de Gantt a gente já tem a relação dos itens sendo estabelecidos uns com os outros. Né? Obter a aprovação do documento de requisitos funcionais, preciso terminar a tarefa 4, que é desenvolver o requisito. E para eu poder dizer que o levantamento de requisitos está concluído, eu preciso vincular aqui na tarefa 5. Então, aqui, via de regra, né, eu já teria os vínculos estabelecidos para todas as tarefas que fazem parte aqui dos meus levantamentos de requisito. Por padrão, como a gente falou, a gente tem um vínculo aqui término a início, ou seja, eu estou terminando a predecessora para começar a sucessora. Então, uma tarefa termina, a próxima começa, tá bom? Uma coisa que a gente nunca vai poder ter dentro do Microsoft Project é uma prática não recomendada e vocês têm sempre que evitar de fazer, é estabelecer vínculos entre fases, tá? Isso aqui não vai acontecer. Então, por exemplo, muita gente fala assim, olha, quando que você pode fazer a realização, ou quando que você pode realizar a parametrização? Algumas pessoas dizem, eu posso realizar a parametrização quando a fase de levantamento de requisitos estiver concluída. E aí algumas pessoas pensam em estabelecer um vínculo entre essa tarefa, realizar a parametrização, com a tarefa número 2, que é a fase. Isso não deve ser feito, isso é uma prática não recomendada para a utilização do project, é uma prática não recomendada do gerenciamento de projetos. Então, o que a gente tem que fazer é vincular essa tarefa realizar a parametrização no levantamento de requisitos concluído, que nada mais é do que a fase concluída. Né? Para fazer isso, a gente pode, claro, continuar usando aqui as predecessoras, ou eu posso pegar essa tarefa aqui, esse marco, e estabelecer um vínculo com essa tarefa aqui dentro do project. Tá? Então, se você pegar aqui o marco e jogar aqui junto da parametrização, ele automaticamente já vai gerar o vínculo. Se você não percebeu, deixa eu voltar aqui. Eu posso pegar o marco aqui, ó, que eu tenho, e jogar ele aqui para essa tarefa. Eu estabeleço um vínculo entre as duas. E aí eu vou falar, olha, para realizar a parametrização das configurações funcionais, eu preciso garantir que o levantamento de requisitos foi concluído. Uma maneira também simples de fazer o relacionamento, estabelecer vínculos, é quando você tem tarefas que precisam acontecer todas em sequência. Então, se eu tiver tarefas que precisam acontecer em sequência, eu posso selecionar, por exemplo, todo esse grupo de tarefas aqui, realizar a parametrização das configurações, realizar a parametrização dos relatórios, parametrização de segurança, obter aprovação e parametrizações concluídas. Então, eu posso selecionar tudo isso e usar o botão de vínculo aqui. Ó. Então, dentro do project, você tem um botão que permite o estabelecimento de vínculo, ele está aqui. E aí a gente pode simplesmente clicar, ele automaticamente vai estabelecer uma relação de vínculo, uma relação de predecessão entre todas as tarefas dessa cadeia de tarefas que eu selecionei num esquema de término a início para todas elas. Então isso aqui é bem bacana, dá para a gente fazer isso também. Tá bom? Aí eu tenho aqui realizar treinamento para administradores. Vamos imaginar que eu só posso fazer isso depois que a parametrização foi concluída. Então, posso estabelecer aqui tarefa 12. E aí você tem aquela situação de trabalhar com
início, início. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha que realizar os treinamentos para gerente de projeto junto com o treinamento de administradores. Então, eu posso colocar aqui 15 e que é o início a início. Você não escreve início a início, você digita as letras que definem esse tipo de relacionamento. Então, o tipo de relacionamento aqui, início a início, é definido pelo II. Se fosse término a término, seria TT. E aí aqui ele está falando que eu não posso. Oh, 15 não, perdão. 14. 14 início, início. É isso aí. Aí aqui eu vejo que as duas vão começar juntas, né? Aí eu tenho realizar o treinamento para membros de equipe. Imagina que o treinamento para membros de equipe só pode ser finalizado depois que as duas tarefas anteriores forem feitas. Eu posso estabelecer vínculo para duas tarefas? Posso. Eu posso colocar 14, ponto e vírgula, 15. E aí eu falo, eu só posso realizar o treinamento para membros depois que o treinamento de administradores e o treinamento de gerentes de projeto tenham sido finalizados. Quando eu fizer isso, eu estabeleço um vínculo de duas tarefas para essa daqui. E aí eu posso considerar treinamento concluído assim que a 16 estiver concluída aqui. Tá? Aí eu tenho realizar a operação assistida. Imagina que a operação assistida vai começar depois que a tarefa 17 ter sido finalizada, ou seja, depois que os treinamentos estiverem concluídos. Obter aceite final do projeto. Imagina que obter aceite final do projeto vai ser feito quando a operação assistida terminar. Então, aqui eu poderia ter uma relação de término a término. Eu poderia falar, olha, você só vai obter o aceite final quando a operação assistida tiver sido finalizada. Então, eu posso colocar 19 TT, por exemplo, que é o término a término. Tá bom? A gente percebe que aqui nas tarefas anteriores a gente não tinha o TI, né, que é o término a início. Por quê? Porque esse é o padrão do project, então eu não preciso especificar isso. Se você estiver trabalhando fora do padrão, início a início, término a término, aí sim você precisa estabelecer o vínculo de maneira adequada. O encerramento concluído é quando eu obter o aceite. E o projeto concluído é quando o encerramento for concluído. Uma coisa que você pode fazer também é colocar todos os marcos vinculados aqui. Então, eu vou falar 6, que é o levantamento de requisitos concluídos, 12, que são as parametrizações concluídas, 17, que são os treinamentos concluídos, 21, que são os o encerramento concluído. Opa, aqui faltou ponto e vírgula. Tá? E aí eu posso falar, olha, na medida que você for terminando todos, eu só posso considerar o projeto concluído quando cada um dos marcos for concluído, quando cada uma das fases for entregue. Tá bom? Então, baseado nisso, eu tenho aqui a minha relação, eu tenho o meu projeto aqui pré-pronto, né, pré-montado. É claro que ainda preciso saber quais são as durações, mas isso a gente vai descobrir na medida que a gente começar a estimar os recursos, a atribuir os recursos aqui dentro do nosso projeto, tá bom? Então eu vou salvar aqui meu cronograma, só para a gente poder não perder esse trabalho para a próxima aula, tá? Então, se você estiver fazendo aí também, se você estiver acompanhando o treinamento, estiver fazendo, coloca aí também, salva o teu cronograma para a gente poder continuar o treinamento. Então, vou colocar aqui, mini curso do Microsoft Project. Então, esse aqui vai ser o nome que eu vou dar para esse projetinho. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o OneNote para a gente finalizar essa aula de hoje, para a gente finalizar a aula número 5. Vamos lá. Bem, pessoal, então, assim, infelizmente ou felizmente, não sei, a aula de hoje acabou ficando bem maior do que as nossas aulas costumeiras. Já tinha previsto isso, né? Mas eu espero que tenha sido aí essa revisão uma boa revisão para você poder entender como criar o seu cronograma, tá? Eu acho que isso é muito importante, então não havia como reduzir o tempo sem negligenciar a qualidade. A gente está tentando fazer aqui o mais rápido possível, para não tomar o seu tempo, claro, mas de uma maneira que seja abrangente também, que você possa entender, tá bom? Para finalizar, eu queria comentar aqui sobre o Project na Prática, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre esse recurso aqui que a gente tem dentro do Project. Queria falar um pouquinho sobre... isso aqui não está funcionando legal. Vou fazer um curso de OneNote depois. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o Project na Prática, tá? O que é o Project na Prática? Para você que está começando agora a trabalhar com o Project, está usando aqui esse mini curso como um norte, né, como um guia, um balizador, eu tenho aqui dentro do meu site
o que eu chamo de Project na Prática, tá? Então, se você entrar lá no meu site, você vai encontrar o Project na Prática. Se você não achar ele de bate-pronto, você pode usar aqui o campo de pesquisa. Mas, basicamente, o Project na Prática é um conjunto de exercícios que simulam a construção de um projeto e simulam a utilização do Project. Então, eu queria trazer para vocês isso. Se você não conhece, a gente já está na versão 7 do Project na Prática. E a ideia é, cada exercício ele traz uma simulação de um projeto e ele fala, vamos tomar as ações para executar esse projeto. Então, ele vai guiando você através da construção do projeto, sugerindo informações, sugerindo caminhos, sugerindo a utilização de funcionalidades e também deixando links para que você possa estudar um pouco mais a fundo, caso você não conheça cada um dos recursos, ou caso exista um recurso lá que você não conheça. Então, por exemplo, essa versão 7 do Project na Prática, se você clicar nela aqui, ela vai abrir um documento para você fazer o download, então um documento Word, você pode fazer o download, você pode fazer suas anotações, e esse documento basicamente vai te dar primeiro o link para todas as versões anteriores, mas depois ele vai te falar o que a gente vai fazer. Tá? Então, ele vai aqui trabalhar toda a parte de como fazer, como resolver de acordo com o que for proposto para o exercício em si. Tá? Tem um passo a passo, o que vai acontecer, quais são os resultados esperados, enfim. E aqui a gente tem os links também que podem te ajudar a descobrir ou a estudar tópicos adicionais que talvez você desconheça. Tá bom? Então, a partir de hoje, como você está fazendo o mini curso aqui, está andando junto comigo, eu sugiro que você dê uma olhada também nesse material Project na Prática. É totalmente gratuito e ele vai ser uma extensão aqui do nosso curso, tá? Você vai poder usar esse material complementar para poder estudar melhor, para poder desenvolver suas habilidades dentro do Microsoft Project, porque ele vai, como eu falei, simular a criação de um projeto, simular a construção de um projeto, usar os recursos do Project e também vai garantir para você os links necessários para que você possa basicamente falando, né, para que você possa estudar um pouco mais sobre cada um dos temas que são discutidos aqui dentro de cada um dos projects na prática. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A aula de hoje ficou muito extensa, mas eu espero que possa te ajudar aí a trabalhar no project, a melhorar suas habilidades, os seus conhecimentos na utilização do software. Beleza? Então vou ficando por aqui. Até a próxima segunda-feira aí, mais um episódio do mini curso do Microsoft Project. Um abraço, bons estudos e até a próxima segunda.